Inicialmente, eu queria destacar o grande potencial da nossa área de atuação para a exploração da cassinicultura. O Banco Nordeste tem apoiado, sim, essa atividade, buscando a inovação no segmento e, acima de tudo, o financiamento de tecnologia que reconhecidamente não agrida o meio ambiente. A cassinicultura na nossa região tem uma capacidade de geração de emprego, de gerar tributo e, portanto, de gerar desenvolvimento. Diante disso, o Banco do Nordeste realizou e firmou um acordo com a Associação Brasileira de Criadores de Camarões, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, no sentido de apoiar as empresas e empreendedores que fazem parte de todos os elos da cadeia produtiva da cassinicultura. E nesse quesito, o banco aperfeiçoou seus programas e seus produtos, e hoje nós atuamos junto ao segmento com a FNE Aquipesca Investimento, e que financia qualquer inversão que visa a modernização, a expansão e que demonstre viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental, com prazo de até 12 anos e carência de até 4 anos. Obviamente que a carência e o prazo são funções da capacidade de pagamento dos empreendimentos. Nós também atuamos com a FNE Aquipesca Custeio, que financia todo o ciclo de produção do camarão, cujo prazo é o somatório do prazo para a produção do camarão mais de 2 meses. Atuamos também com a FNE Aquipesca Comercialização, que financia todos os itens de preparação, de beneficiamento e de acondicionamento do camarão após a colheita. E atuamos com a FNE Agroindústria, que visa modernizar, que visa expandir, que visa levar tecnologias para as unidades beneficiadoras do camarão. Tudo isso com as menores taxas de juros. A taxa de juros do FNE ele varia de acordo com o porte do cliente, mas, de uma forma geral, nós temos taxa de juros de 4,4% ao ano até 4,94%. Portanto, as menores taxas de juros do mercado. Complementarmente, nós trabalhamos também com o PRODETER, Programa de Desenvolvimento Territorial, através dos agentes de desenvolvimento, que atua em conjunto com os diversos parceiros da cadeia produtiva, no sentido de organizá-la, notadamente para beneficiar os agricultores familiares, os pequenos produtores, e criar condições para que esse tenha acesso aos mercados, possa comercializar a sua produção. Então, tudo isso demonstra de forma cabal que o Banco Nordeste tem, sim, fortalecido o segmento da cassinicultura na nossa região Nordeste, através do nosso apoio creditício, visando levar tecnologia e inovação para esse segmento e, acima de tudo, para que a cassinicultura possa produzir, mas produzir com sustentabilidade ambiental. Olá pessoal, meu nome é Cícero Rodrigues, sou técnico em aquicultura e hoje nós iremos falar sobre análise de pós-lava. Um dos principais pontos que a gente considera para a escolha correta do lote é o histórico de sobrevivência do laboratório. Então, dependendo da região que você está situado, busque saber qual tipo de linhagem que o laboratório está trabalhando, se são animais SPR ou SPR. SPR são resistentes a um patógeno específico, não a todos, e SPF livre do patógeno. Mas, independente da linhagem que o laboratório trabalhe, é de obrigação de todos os laboratórios entregar animal livre de qualquer enfermidade. E se o produtor quer averiguar se esses animais eles estão livres de patógenos, principalmente aqueles que ocasionam mais impacto na cassinicultura, ele pode coletar aproximadamente entre 300 animais, fixar esses animais em álcool 95 de pureza elevada, não utilize de maneira alguma álcool de farmácia, 75%, ou aqueles comercial em supermercado, porque isso danifica o DNA da amostra. O produtor coleta esses animais e envia ao laboratório para que seja feita análise de PCR. Averiguando que o laboratório tem uma qualidade e que ele é idôneo em relação ao produto que ele está distribuindo, o produtor tem que certificar também que, além dessas condições sanitárias, o laboratório ele fornece uma qualidade ambiental para o animal. No caso, uma estabilidade química, física e biológica. Quando eu falo um conjunto, essa tríade de fatores, químico, físico e biológico, principalmente quando eu falo no quesito físico, temperaturas e salinidade, focando principalmente em salinidades, tempos de aclimatações, químicos, eu abordo mais a questão
dos compostos nitrogenados, produção de gases e dejetos que são gerados no tanque, então isso tem que ser manejado de forma correta. E biológico, o desequilíbrio desses fatores químicos e físicos, consequentemente, vão gerar um desequilíbrio biológico, ocasionando um crescimento exacerbado de alguns protozoários que são indesejáveis ao cultivo. Quando a gente classifica uma pós-lava, uma pele de qualidade, a gente tem várias características de macroscópica, que são observadas visualmente, a olho nu, e microscópica. Quando a gente fala nessas características, são várias, onde vocês podem ver, descrito aí na tela, que a gente vai desde a uniformidade das PLs, um lote bastante uniforme, até a alimentação que é fornecida a esses animais. No quesito uniformidade, é algo que é bastante nítido. Visualmente conseguimos observar sem precisar de recursos maiores. Ao pegar o animal ali e colocar numa basqueta, é nítido, a gente vê a discrepância de tamanhos de pós-lava. Então, vi essa discrepância muito grande, eu já procuro outro lote. Isso pode ser ocasionado por quesitos nutricionais, animais que estão em subnutrição, manejo inadequado do ambiente de cultivo, genética dessas PLs, e como também questão de doenças, ocasionando essas grandes desuniformidades. Coloração é uma característica marcante na escolha da sua pós-lava. É uma avaliação macro e micro. Na avaliação macro, se você vê animais brancos ou opacos, descarte, ou então questione. Isso pode ser ocasionado por fatores nutricionais e produção de gases. Quando eu falo produção de gases, ambiente que tem uma zona de hipoxia, ou seja, baixos teores de oxigênio dissolvido no tanque, isso ocasiona essa coloração característica no animal, uma grande produção de sólidos, que gera uma carga, às vezes, de víbrio dentro do sistema, que é muito característico em ambiente de lavicultura, mas que, não manejado de forma correta, ocasiona um desequilíbrio no animal. Na avaliação microscópica, a gente consegue observar a pigmentação do animal. Os cromatófilos, que são as células de pigmentação, eles se ramificam rapidamente. Isso pode ser alterado por diversos fatores, como foi descrito. A questão de sólidos em suspensão em excesso, uma mudança abrupta, ou seja, uma variação muito grande de temperatura, salinidade, manejo inadequado de alimentação e carga de protozoário, no caso, intensidade de infecção e prevalência altíssima dentro do ambiente de cultivo. Essas imagens elas mostram no exoesqueleto do camarão, ou seja, no corpo da pós-lava, como essas células elas se mostram, elas ficam ramificadas. O ideal é que elas não estejam ramificadas, o animal esteja com a coloração mais limpa possível. Essas duas imagens, podemos ver que temos umas PLs limpas, livre de necroses, livre de pigmentações. Então, isso é o que seria ideal na escolha e na compra do seu animal. Outro ponto que é avaliado tanto para a questão de idade do animal, você chegar ao laboratório e perguntar, que PL é essa? E o laboratório lhe informar. Isso é uma PL 5, uma PL 6, uma PL 10. A avaliação do sistema branquial do animal. O sistema branquial do animal, ele começa a ser formado a partir de PL 5. Isso daí também é um norte para a avaliação do teste de estresse, ou teste osmótico no animal, que a gente vai falar um pouco mais à frente. O ideal é que acima de PL 10, a gente já esteja levando esse animal para campo, para povoamento direto. Esses animais acima de PL 10, eles já têm um sistema branquial totalmente formado. É possível fazer uma aclimatação de maneira eficaz e ele também, o sistema de locomoção dele, como pleópodos e pereópodos, estão totalmente formados, que já estão formados a partir do momento que ele entra em PL. Nessas estruturas,
não é aceitável a presença de necrose. Se eu tenho uma estrutura que é responsável por osmorregulação do animal, eu descarto a presença de necrose. Via a presença de necrose, nesses animais, muda de lote. Essa imagem aí ela é bastante característica, mostra um animal que está entre PL10 a PL11, com o sistema branquial todo formado e bastante limpo. Na outra imagem, como vocês podem ver, tem nitidamente mostrando a estrutura branquial. E nessa outra imagem, outra forma de avaliar a idade equivalente do animal, no caso da sua PL, através do número de espinhos rostrais, onde cada espinho equivale a 3 dias pós-metamorfose. E esse crescimento do animal, a avaliação tanto pelo arco branquial ou pelos espinhos rostrais, eles são modificados por alguns fatores dentro do ambiente de cultivo, sendo os principais como temperatura do ambiente, manejo alimentar que está sendo fornecido e outros fatores como o próprio adensamento que está sendo feito dentro da unidade de cultivo, né? Essa outra imagem, podemos ver nitidamente a formação de uma PL18 e PL17, onde conseguimos contar de maneira objetiva e clara o número de espinhos rostrais e identificar qual a idade do animal. Eu trouxe essa tabela que ela é referência para a maioria das larviculturas, que é cedida pela ABCC, onde tem como referência o tamanho em idade equivalente do animal e o peso, onde eu tenho de PL5 a PL12, o mínimo e o máximo que esse animal tem que se encontrar, onde os valores do PL grama, que é quantos animais equivalem a 1 grama, devem estar nesse intervalo de peso, digamos assim. Só que essa tabela é apenas uma referência. Dependendo das condições que são trabalhadas dentro da larvicultura, isso vai mudar, pois densidade, nutrição e outros fatores vão influenciar para o animal crescer mais ou menos. A avaliação de sujeiras, epicomensais e necrose é importante. Se eu pego o meu animal e ele está nessas condições que estão expostas aí, não é aconselhado que faça a aquisição desse lote. Se eu pego esse animal com os apêndices natatórios todos necrosados, ou seja, comidos, a presença muito grande de bactérias filamentosas, o ambiente de cultivo que esse animal está inserido tem uma qualidade péssima. Ou seja, ou eu faço uma segunda avaliação para averiguar se as condições do ambiente de cultivo ficaram melhores, ou então eu, de imediato, procuro outro lote de IPL. Nessa outra imagem, podemos ver a região branquial com bastante necrose, áreas de melanização na região apical ali. Isso não é aconselhado. Isso pode ser ocasionado por quê? Densidade elevada, carga de víbrio que se aumenta, compostos nitrogenados, principalmente de NH3, amônia tóxica, né? Que isso vão ocasionando o quê? Fissuras e áreas necróticas nessa região que é tão delicada do animal e é responsável por fazer trocas gasosas do camarão. A alimentação do animal, assim como os critérios que foram abordados anteriormente, é um dos pontos cruciais. Não adianta eu ter um animal livre de patógeno, não adianta eu ter uma poslava que ela está com um tamanho excelente, está uniforme, e essa alimentação ela não é adequada. O correto é que, dependendo do estágio e do tamanho do animal, essa ração seja fornecida proporcional ao estágio de vida dele. Não adianta eu pegar a alimentação de uma PL10, PL12 e fornecer para uma PL5. Esse animal ele não vai ter a nutrição adequada, vai estar em estado de subnutrição e, consequentemente, quando ele é colocado em um desafio, ele não resiste. Uma forma bastante clara de avaliar se o animal ele tem uma nutrição adequada, se ele está sendo manejado de forma correta, é a formação de massa muscular, onde eu observo isso ao microscópio,
fazendo uma montagem de lâmina com os animais que estão ali no tanque, pegam a amostra, levam ao microscópio e avaliam o último segmento abdominal, que é próximo ao rabo do camarão. Então, quando eu vejo uma boa formação de músculo, eu sei que o meu animal ele está em um ambiente favorável. Agora, se essa formação é inverso, então tem algo errado, principalmente no quesito nutricional. Essa imagem aqui, ela mostra de maneira ilustrativa um camarão um adulto, né, que após lava tem as mesmas características do adulto, apenas ela está em miniatura. O correto é que o animal ele possua reservas do hepatopâncreas e preencha todo o trato digestivo dele. E essa avaliação do hepatopâncreas e da quantidade de alimento e reservas presente, a gente classifica da seguinte maneira. O animal em subnutrição, onde ele vai apresentar o hepatopâncreas com a coloração pálida e encolhida, e o animal que está alimentado de maneira adequada vai ter uma coloração escura ou colorido, como é para ser. A gente também tem que observar a presença de vacúolos digestivos e residuais. Quando eu falo esses vacúolos digestivos e residuais, eu estou me referindo à presença de lipídios na região do hepatopâncreas e de todo o intestino da PL. Cor dessa região intestinal. Se o hepatopâncreas ele está vazio ou não, dependendo das características que ele apresenta, pode ser apenas um intervalo de alimentação que foi feito e na hora da avaliação esse animal ainda iria se alimentar ou ele se alimentou há pouco tempo e não deu tempo de fazer a digestão e armazenar esses vacúolos. Nessas imagens podemos ver de maneira clara e nítida animais com presença de vacúolos, ou seja, uma grande reserva de lipídios. No lado direito, a imagem do lado direito, a gente tem uma pós-lava com a reserva lipídica ideal, porém já ficando escasso. Isso daí pode ser um intervalo de alimentação que foi avaliado esse animal e ele já começa a absorver suas reservas. Por isso que é aconselhado na larvicultura ou em estágio de berçário, a alimentação desse animal ser feita de 2 em 2 horas. Essa outra imagem, podemos ver que o animal ele já apresenta uma pequena ramificação nas células de pigmentação, no caso os cromatóforos, e que as reservas de lipídica dele já são escassas, totalmente. Ou seja, esse animal ele imediatamente já precisa entrar com fornecimento de ração. Essa imagem, temos do lado esquerdo um animal totalmente alimentado, com reservas lipídicas ideais, e do lado direito temos lavas que são totalmente desnutridas e com alimentação falha. Ou seja, essas lavas que são apresentadas no lado direito é algo que a gente não busca. Nessa segunda imagem, bem ilustrativa, temos um animal que tem uma reserva excelente de lipídios, com a coloração bem característica, amarelinha, e o outro com a presença de alimento. Duas imagens bonitas de se ver, mas que apresentam características diferentes. Uma coisa é eu ter lipídios, outra coisa é eu ter lipídios e alimento, outra coisa é eu ter só alimento. E isso vai muito para a qualidade da ração. E quando a gente fala em lipídios, o ideal é que ele se apresente dessa forma. Quanto menor as gotículas, maior será o seu sítio de absorção. Fazendo a avaliação dessas características macroscópicas e microscópicas, a gente leva esses animais ao teste de estresse, mais conhecido como teste osmótico. Ele pode ser feito da seguinte maneira. O teste osmótico propriamente dito, que é feito com uma mudança abrupta, ou seja, uma variação grande de salinidade. Pode ser feito o teste térmico, que é com a mudança de temperatura, e pode ser feito o teste químico. Hoje, na prática, nós utilizamos quase 100% o teste osmótico, onde pegamos um animal do ambiente de cultivo dele, por exemplo, é uma salinidade 30,
levamos esse animal para uma salinidade zero e após um determinado período de aproximadamente 30 minutos, retornamos eles para a salinidade de origem e averiguamos o número de animais vivos e mortos. Mas esses testes, precisamos ter cautela na hora de realizar. Por quê? O teste de estresse, ele só deverá ser feito se a gente não observar uma grande presença de muda no ambiente de cultivo, observou uma grande taxa de muda, ou seja, os animais estão trocando, não executa. Não fazer 2 testes desse ao mesmo tempo, porque o animal ele já está sofrendo, sendo colocado em um estresse muito grande em um dos testes, e eu coloco outro em cima, ele não resiste, então vai mascarar o teste, tamanho do animal, não realizar teste osmótico, químico nem térmico em animais menores do que PL6. Realizou testes de estresse de PL6 para baixo, eu vou ter uma grande mortalidade. Isso vai ser mascarado. E esses resultados eles devem ser comparados com análise macro e microscópica, para a gente conseguir ter um veredito final da qualidade do animal que vai ser adquirido. Fez a escolha do lote, um dos pontos que é muito questionado e que muitas pessoas, principalmente produtores que vão acompanhar os embarques, não sabem diferenciar a contagem, que é uma contagem volumétrica e o que é uma gravimetria. Eu trouxe exemplos aqui de uma contagem volumétrica e de uma contagem gravimétrica. A contagem volumétrica ela é feita a partir de um volume conhecido, onde eu pego os animais na unidade de cultivo, levo para uma caixa em meio 300 a 500 litros com aeração constante. Tiro subamostras com volume conhecido entre 16, 150, 100 ml e faço a contagem. Sempre 3 amostras. Essas 3 amostras em triplicatas é justamente para que, se tiver alguma discrepância, eu elimino ou a maior ou a menor e deixo o que está mais próximo. Retiro a média desses animais e faço a amostragem do que tem lá nesse volume maior, que seria a caixa de 300 a 500 litros. Fazendo essa amostragem, eu consigo saber a quantidade exata de PLs que tem naquele volume. Na gravimetria, conhecido como PL-grama, muda. Eu vou fazer 3 amostragens, onde eu pego peso diferentes da mesma amostra do tanque, faço a primeira amostragem, peso X, segunda amostragem, peso Y, e terceira amostragem, peso Z. Faço uma média desse PL-grama e, através dessa média do PL-grama, eu vou simplesmente só dividir o meu volume que vai ser comprado pelo PL-grama e vai me dar o volume em peso, em quilogramas de lava que eu tenho que obter. Eu trouxe esses 2 exemplos porque é rotineiro no laboratório, às vezes o produtor ia acompanhar, ou seja, fazer a recepção e o acompanhamento do seu animal. E no laboratório ele não sabe como fazer essa conta do volume que tem ou então do volume que ele tem que levar. E essas 2 amostragens de contagem, elas deixam de maneira clara como deve ser feito para que não tenha erro. Bom, fazendo essa contagem, o animal é levado ao ambiente de cultivo, onde é transportado para as caixas e aí é entregue ao seu destino final. Hoje a gente encerra por aqui e agradecemos. Obrigado.